paz, irmãos. O Natal passou e nós estamos diante de uma noiva despreparada, andando na companhia das virgens loucas que acreditam que Jesus não voltará tão cedo. Então, na condição de atalaia do Senhor, eu estou aqui para alertar vocês de uma série de eventos que vão começar a acontecer. Porque nós não podemos nos calar diante desse sistema anticristão que está colocando como certo o errado e o errado como certo. Nós estamos inseridos num mundo de mentiras, onde o profano ocupou as sagradas escrituras com o aval dos líderes religiosos. E depois eu vou falar para vocês. Porque agora estamos com mais um problema. Então, segundo alguns especialistas em OVNIs, que são chamados ufólogos, a Casa Branca, com a entrada do Trump, já está programando quando é que vai ser anunciada ao mundo essa confederação galáctica com os irmãos galácticos. Então é esperado que esses seres dimensionais irão mudar toda a estrutura religiosa e social com o aval de Trump. Gente, irmãos, Trump está fazendo tantas promessas que só a misericórdia. Então é bom ficarmos atentos, porque segundo o próprio Trump, os militares sabem a verdade e o governo sabe a verdade, mas ambos mentem para o povo. Lembrando, irmãos, que Trump disse que naquele lugar que é todo de gelo, sabe aquele lugar lá que só tem gelo? Pois é. Ele falou que além daquelas paredes, existem outros mundos e que ele vai revelar toda a verdade para nós. Então, irmãos, em alguns vídeos aí atrás, nós avisamos que Trump, se não fosse aquele que Israel está esperando, ele era o caminho para que aquele cara entrasse. Vejam que o próprio Elon Musk disse que Trump irá chegar às portas do céu através de uma rebelião, por causa da sua coragem em expor essas coisas, e que ele iria criar uma nova ordem em cima da nova ordem. Então vocês observem que aqueles OVNIs que estavam surgindo aos milhares nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Rússia, inclusive no Japão, eles têm aparecido como se fosse para preparar algo de muito extraordinário que está para chegar. Não esqueçam que aqui no Brasil, desde o início de 2024 até o final, foram abertos vários portais com o show do fim do mundo da matriarca do pop, conhecido como Madonna. E depois alguns outros agentes das trevas que explicitamente zombaram do terceiro templo de Israel, das profecias apocalípticas, colocando uma certa cantora aí, de nome Anitta, como a grande meretriz do Apocalipse. Inclusive, essa pessoa aí, ela abriu o ano novo, né, irmãos? Aqui no Brasil, com um show passado pela Rede Esgoto, e dizem que a mulher escancarou para o que veio e a quem ela serve e o que ela faz. Vão vendo o nível. E comecem a abrir os olhos espirituais para vocês verem o que vai acontecer nessa nação daqui a algum tempo. Quer dizer que o papai, não é, com todas essas loucuras, essas insanidades que ele tem feito no nosso país,
provavelmente ele está sendo um juízo sobre essa nação. Então vai vendo que, além do papai, daquela série de companheirada dele, que estão dizimando a nossa nação, ainda temos esse nível de artista, né? Se é que pode dizer que aquele é um artista, falando esse tipo de coisa na entrada do ano novo, que também não é ano novo, porque parece que o ano novo não é em janeiro, mas em março. É coisa desse tipo aí, irmãos. Então, irmãos, nós estamos diante de muitas mentiras, de muitas apostasias, de quebra da economia, conflito entre nações, governantes malignos atolados em corrupção e uma igreja prostituída pelo evangelho do dinheiro, que enquanto o povo geme por paz, segurança e prosperidade, o caminho para o tal personagem está sendo preparado para chegar. Olhem, nós temos também um anúncio da chegada de uma nova PAN. Pensem aí, parece que essa nova PAN, ela vai atingir o estômago, as vias respiratórias e o intestino. Só misericórdia. Por isso, irmãos, que a chegada de Trump, ela tem sido aguardada pela grande maioria que está sofrendo injustiça. O que nos remete ao cavaleiro branco do Apocalipse. Então nós teremos grandes desafios a serem enfrentados agora em 2025. Para piorar, estamos tendo um bombardeio de plasma do Sol, que ninguém está falando mais, frequência de satélites em cima das nossas cabeças, transformando essa atmosfera nossa num grande laboratório, que está descendo através das chuvas, provocando contaminação dos animais e do solo. Vão vendo? Então, o homem perverso e maligno, ele tem feito essas coisas. Essa agenda 2030, ela vai trazer eventos inimagináveis para o nosso planeta. Inclusive, não sei se vocês ficaram sabendo, lá na Suíça, os cientistas do CERN conseguiram aprisionar uma entidade quando eles atingiram a 4ª dimensão. E vou passar para vocês aí esses círculos. Vocês estão vendo esses círculos aí? Esses círculos negros que aparecem na atmosfera? Pois é, eles estão falando que esses círculos negros começaram a aparecer desde que o CERN atingiu a 4ª dimensão. E que, na verdade, esses círculos aí que nós estamos vendo, olha eu passando aí para vocês, isso são portais. Meu Deus! Então, eles já estão falando que essas coisas que começaram a surgir, parece que foi no final do ano passado, não é? Em Nova Jersey, aqui no Brasil, está começando de novo vários surgimentos dessas coisas estranhas. Pelo que sabemos, em breve, no mundo inteiro, elas vão começar a surgir. Isso são consequências da ação humana, porque isso estava separado de nós. Pelo que deu para entender, todas essas luzes que vocês estão vendo aí, ó, que eu estou mostrando, está vendo? Que agora estão chamando de DROVNIs. Pois é, essas coisas estavam em outras dimensões. Mas como o homem foi lá com aquela maquininha e começou a mexer, e foi mexendo, essas coisas estão vindo para o nosso mundo. Então, irmãos, isso tudo tende a piorar e se culminar, podemos dizer que na operação do erro. Vejam que enquanto o sistema emburrece,
as pessoas, os agentes do mal avançam seu conhecimento através da ciência. Esse conhecimento dessas pessoas, eles estão cada vez mais alcançando níveis inimagináveis. Para vocês terem uma ideia, irmãos, de quanto a gente estava adormecido, na década de 40, vários corpos de grandes personalidades que já tinham partido dessa vida para outra, eles foram congelados, esperando o momento certo para eles serem ressuscitados. Era uma ciência que se chama criogenia. Essa ciência que ela prepara aqueles que partiram para ressurgir em vida novamente, ela chama criogenia. E na década de 40 já existia isso. E essa ciência que congela corpos de pessoas que se foram, eles acreditam que através de técnicas científicas, em um determinado tempo, eles irão descongelar essas pessoas para elas receberem uma nova vida. Isso é sério, irmãos. Para vocês terem uma ideia, esse moço aí, ó, que essa grande personalidade conhecida como Walt Disney, Albert Einstein, entre outros, eles estão no gelo, esperando a hora de serem acordados. Então, enquanto os filhos das trevas estavam avançados cientificamente, tecnologicamente, nós estávamos como, irmãos? Doutrinados pelas novelas, pelos programas, pelas notícias que a mídia passa para a gente, pelas mentiras contadas para nós. Então vejam que a busca pela eternidade, somado a esses atuais avanços da ciência, já vinham sendo estudados desde sempre. Para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar mais a fundo aquela atriz Greta Garbo. Vocês já ouviram falar dessa atriz que foi considerada uma das mulheres mais lindas do mundo? Pois é, e se eu falar para vocês que essa mulher passou por uma harmonização facial naquela época? Pois é, ela foi toda feita novamente, tudo. Testa, nariz, olhos, queixo, rosto, tudo, para se transformar no ícone de beleza. Então essas coisinhas que vão sendo colocadas para nós, que nós vamos descobrindo, não é nem de longe que podemos imaginar. Vejam que a IA já disse que consegue criar humanos em laboratórios usando cabeça, ser humano que já partiu, colocando num corpo metálico, que é um robô, para nascer uma nova entidade. Não duvidem. Nós temos um vídeo aqui no canal que está no privado, mas que depois será colocado para vocês. Então vejam que já é discutido em meios científicos que já existem clonados vivendo aqui em nosso meio. E sabe quem são esses clonados, irmãos? Eles são parte dos anjos caídos. Parece estranho, não é? Mas não é. Uma certa médica, uma vez da FEMA, que eu também não posso dizer o nome, afirmou uma vez que Israel tinha em seu poder um acordo com os filhos dos anjos caídos para criarem uma nova forma de vida. Então estamos vivendo em um caldeirão de enganos, de traições, com avanços sendo manipulados, entre outras coisas
que começarão a serem desvendados agora em 2025. Irmãos, eu estou fazendo um pequeno apanhado das coisas que já foram anunciadas e de que vão acontecer. Irmãos, nós precisamos de estar preparados para o que vai chegar. Tem um grande banquete nos esperando lá em cima. E por isso que colocamos esses vídeos aí para vocês entenderem que o conhecimento ele foi fragmentado e que quando começamos a juntar as peças do quebra-cabeça, nós entendemos o jogo e conseguimos entender que estamos vendo uma agenda oculta sendo colocada aos poucos diante dos nossos olhos. Vamos pensar quem são esses irmãos galácticos que Trump irá nos apresentar. Quem será eles? É preciso a gente começar a prestar atenção nisso. Quais são esses portais que o Chiquinho abriu lá no Vaticano? O que tinha atrás desses portais? Por que dois sujeitos que abrem esses portais, um deles parece que não tem rosto? Vocês viram isso? Todo mundo está falando sobre isso. Então tem um governo oculto por trás de várias coisas que estamos vendo. Então nós precisamos compreender as coisas que vão ser colocadas daqui para frente, para que a gente venha mexer com o nosso emocional, para que não entramos numa frequência do medo e a nossa imunidade caia e a gente começa a ficar enfermo, começa a ficar depressivo, angustiado e assim, sucessivamente, a gente começa a perder até a fé no nosso Deus. Vocês estão conseguindo enxergar o que está sendo preparado para nós? Irmãos, as datas cristãs sendo sucateadas, a invasão alien, confederação galáctica, os donos do mundo e a história oculta da humanidade, as pirâmides de controle que começam desde o nosso nascimento, passando pela nossa alimentação, até o ar que respiramos, o nosso dinheiro, que em breve não será mais dinheiro, a energia quântica, os seres multidimensionais. Faz sentido para vocês agora? Isso é uma agenda, irmãos. Ela está sendo preparada desde sempre. Só que os filhos das trevas, eles trabalham diferente da gente. Eles preparam todo o terreno. Só depois que está tudo preparado, que eles começam a soltar aos poucos as coisas que vão acontecer. Então nós sabemos que 2024 foi um ano muito tenso para a maioria de nós. Podemos dizer que foi até um ano para preparação. Porque 2025 vai ser o ano da revelação. 2024 foi o ano do quê? Do dragão. Lembram que eu falei num vídeo antigo aí? Pois é, 2025, irmãos, é o ano da serpente. É o ano do engano. Então nós temos que ficar atentos, porque os próximos dias vão ser tensos. Mas para quem já entendeu o jogo e não quer se dobrar ao sistema, principalmente aproveitando a maré que ainda está baixa para surfar nas ondas quando elas começarem a chegar, não é? Que estão se preparando. Então, o trabalho aqui desse canal é ajudar vocês a adquirir conhecimento para saber discernir daqui para frente aonde está a verdade e com ela vocês diminuir a frequência do medo.
O que eu estou informando, irmãos, para vocês, não é para destruir o emocional de vocês, mas para fazer de vocês pessoas fortes e corajosas. Talvez vocês não saibam como vão começar a viver essa nova realidade, porque mentiram tanto para a gente, irmãos, tanto, que acabamos criando uma programação tão limitante que a gente não consegue mais arrumar um escape. Mas conforme vamos recebendo essas informações de qualidade, a gente começa a pedir sabedoria ao Senhor, porque as peças, sabe, irmãos, elas vão começando a se encaixar. Aí nós começamos a descobrir o quanto estamos sendo manipulados a acreditar nas mentiras. Todos esses eventos, irmãos, que presenciamos durante 2024, eles vão aumentar e muito em 2025. Isso tudo vai ser criado para mostrar um caos, para criar um pânico, um medo. Por isso que eles jogam tantas desinformações nas nossas mentes, para nos manter controlados, porque nos mantendo temerosos e controlados, o que acontece? A nossa vibração, ela baixa, a nossa frequência cai. Aí nós ficamos ansiosos, ficamos com síndrome do pânico, depressivos, angustiados, porque nós não conseguimos acessar a verdade. São tantas mentiras que quando a verdade ela é colocada diante de nós, a gente começa a desacreditar. Por isso é que precisamos orar e vigiar, como o Senhor nos falou. Porque nós sabemos que daqui para frente, muitas coisas vão começar a acontecer. E nós precisamos de estar com o nosso emocional controlado. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, porque tem coisas que, infelizmente, aqui nessa plataforma, não tem como falar. Mas vejam, irmãos, eu sou apenas uma mensageira, trazendo mensagens. Ouçam o que eu estou falando, questionem e pesquisem. Pesquisem, para vocês terem a certeza de que realmente estamos vivendo uma mentira que foi propositalmente colocado em nossas vidas para sermos controlados. Então, 2025 é o ano da serpente, é o ano do engano. Então nós vamos ver grandes líderes falando de paz, de segurança, de prosperidade. Nós veremos agora líderes mundiais clamando por um só líder mundial. Nós vamos ver uma nova realidade na igreja. Nós vamos ver versículos bíblicos sendo retirados aos montes, dizendo para nós que aquilo era errado. Nós vamos ver a turma do Todes fazendo parte da Bíblia. Nós vamos ver líderes governamentais que pareciam ser sérios, fazendo coisas inimagináveis. É a época do engano, é o ano da serpente. Então, mais do que nunca, é o ano do anticristo. Ele está para ser revelado. Então, vamos ficar atentos a todos os acontecimentos. Não vamos permitir que nossa frequência ela seja baixada. Vamos resistir. Vamos orar os Salmos 91,
Salmos 23, Salmo 123, Salmo 121. Vamos clamar aos pés do Senhor, pedindo por misericórdia, porque esse vai ser um ano muito difícil para todos nós, principalmente para o país que elegeu o papai. Então é um vídeo rápido, que é uma mensagem que eu estou trazendo, um apanhado de várias coisas que aconteceram, para vocês estarem alertas com tudo que vai acontecer daqui para frente. Então fiquem todos na paz do Senhor. E que o Senhor venha ter misericórdia de todos nós, em nome do Senhor Jesus.